O ser humano é um ser social, nós somos sociais, nós vivemos em grupo e viver em grupo, viver em sociedade, foi o que permitiu que a gente sobrevivesse na natureza. Desde lá atrás, quando a gente vivia na selva, viver em grupo, viver em sociedade, ajudava a gente a sobreviver. Então, naturalmente, a gente desenvolveu instintos naturais de valorizar nossas relações. As relações interpessoais são muito importantes para o ser humano. Isso é fato, tá no nosso DNA, não tem como a gente ignorar isso. E quando a gente está falando de relacionamento, né, principalmente o romântico, a gente ter um suporte emocional é super bom. É um grande benefício dos relacionamentos, né? O suporte emocional que a gente encontra nas pessoas. Principalmente, né, diante dos estresses da vida, dos desafios que a gente encontra, ter uma fonte ali de empatia e conforto é muito importante e é muito positivo pra gente. Então é normal também, obviamente, que a gente procure parceiros ou parceiras que ofereçam isso, que ofereçam validação, que ofereçam suporte e apoio. Mas a dependência emocional é quando isso passa um pouco da linha. Quando não é mais apoio. Você não está se relacionando com aquela pessoa pelo suporte para passar pelos problemas. Na verdade, ela acaba se tornando um requisito para você passar pelos problemas, para passar pelos desafios, né? Você acaba precisando, não conseguindo fazer as coisas, não conseguindo lidar com as suas emoções, com o seu dia a dia, com os desafios, sem aquela pessoa, tá? Então aí é quando a gente chama de dependência emocional, é quando você precisa de uma pessoa específica para conseguir lidar com os seus problemas. Então a gente pode diferenciar da seguinte forma, né? O suporte é como se, você está andando e aí você tropeça, e tem alguém ali do seu lado para te segurar, para te ajudar a se levantar de novo. A dependência é se você não consegue nem andar sem alguém estar carregando você. Então, é normal e até indicado que os participantes, né, do relacionamento, eles possam e contem com o apoio dos outros. Que vai ter alguém ali do lado para segurar se você tiver, né, se você tropeçar. Mas, se todos os seus tropeços precisam ter aquela pessoa, aí a gente está com um caso mais de dependência emocional. E aí a gente vai precisar aprender a criar recursos para a gente conseguir se levantar sozinho. Para a gente poder preencher algumas necessidades que a gente tem por conta própria. E não ficar dependendo daquela pessoa específica ali que, obviamente, não tem como garantir que ela vai estar disponível o tempo todo, né? A Flávia comentou, se sentir dependente de certos sentimentos que alguma pessoa te proporciona. Exatamente, é isso que acontece, né? Você acaba, no caso da dependência emocional, você percebe que alguns sentimentos você só pode sentir com aquela pessoa. E a gente não faz sentido a gente depender de uma única fonte para receber, independente de qual seja o sentimento. A gente tem que saber ter mais de uma forma de receber isso. É muito importante a gente prestar atenção de como está nossa dependência emocional, porque a dependência emocional pode prejudicar muito os seus relacionamentos, às vezes até impossibilitando que você tenha um relacionamento, às vezes você não consegue manter um relacionamento justamente por isso. E, naturalmente, vai afetar o seu bem-estar em geral, vai afetar a sua vida em todas as áreas dela, né? Porque a gente está falando de uma forma de lidar com emoções. A gente está colocando o nosso único recurso de lidar com emoções difíceis, desconfortáveis, em uma pessoa. E isso, naturalmente, vai trazer diversos problemas para a nossa vida, certo? Porque, como eu disse, não tem como garantir que a pessoa vai estar disponível o tempo todo para você. E mesmo se a gente pudesse garantir, não seria uma boa estratégia, né? Quando a gente for falar de dependência emocional, é importante a gente entender que é um espectro, que de um lado a gente pode dizer que é dependente e do outro totalmente independente. E os dois extremos não são indicativos de saudável, né? De uma relação saudável. A gente vai sempre procurar o equilíbrio, como tudo em nossa vida, o equilíbrio tende a ser a melhor resposta. Quando eu estou falando de ser independente de uma forma exagerada, de uma forma extrema, eu estou dizendo no caso de uma pessoa que chega ao ponto de, por exemplo, resistir a qualquer apoio emocional, ela não se permite pedir ajuda ou de receber ajuda de ninguém, ainda mais do parceiro ou da parceira, né, que escolheu. A pessoa, às vezes, ela tem muita dificuldade de se expressar por conta disso, por ela se considerar extremamente independente, né? Às vezes chega ao ponto de ser extremamente frio com o parceiro ou até de chegar ao ponto de ignorar. Então, a gente pode entender o espectro como o lado da independência também pode ser ruim, pode não ser saudável. Só que como hoje o assunto é dependência, então eu vou falar mais
desse lado aqui do espectro. Por exemplo, depender do parceiro ou da parceira e ela não consegue, por exemplo, fazer por conta própria, ela não consegue sentir aquela satisfação com amigos ou com família, enfim, é só aquela pessoa. Outro sinal, diante do estresse, a pessoa ela automaticamente procura a salvação, digamos assim, naquela pessoa, sem que ela ao menos tente administrar por conta própria. Ela simplesmente está numa situação ruim, está numa situação de estresse, emoção ruim, já automaticamente busca o parceiro ou a parceira. Sentir que não consegue viver sem o apoio da pessoa, né? Às vezes a pessoa ela acaba condicionando a vida dela, ela tem a sensação de que ela não consegue continuar se não tiver com aquela pessoa. Isso também é um sinal de dependência emocional. Visão idealizada do parceiro ou da relação. Acontece muito. A pessoa acaba tendo dificuldade de ver defeitos, né? Isso pode até se tornar perigoso, né? Se você idealiza tanto o seu parceiro, é aquela pessoa sensacional, incrível, que não tem defeito nenhum e que jamais vai encontrar alguém naquele nível, isso também pode ser um sinal, tá, de dependência emocional. Quando você endeusa uma pessoa, ou às vezes até da relação, né? Acha que a relação é perfeita, que é a coisa de filme da Disney e tal, isso também pode ser um sinal. Medo de rejeição constante. É normal a gente ter receio de ser rejeitado, né? Mas quando ele é constante, o tempo todo você acha que o seu parceiro ou sua parceira pode te rejeitar, pode te abandonar, o tempo todo você acha que o relacionamento está por um fio, isso também pode ser um sinal de dependência emocional. A necessidade de validação constante, como a Flávia já comentou aí antes, né? Ansiedade de passar tempo sozinho. Então, se a pessoa ela tem dificuldade de passar tempo sozinho, como a Paula já comentou, né, de fazer as coisas sozinho ou de ficar sozinho. Ciúmes exagerado, possessividade e a dificuldade de acreditar que a pessoa gosta de você. Nos sentimentos, se você tem dificuldade de acreditar que a pessoa gosta de você, mesmo vocês estando num relacionamento sério, às vezes já até num prazo longo, e mesmo assim aquela dúvida é constante. Então isso também pode ser um sinal de dependência emocional. E me fala se alguém se identificou aí. Se você se identificou, manda um eu aí. Talvez você não tenha completado a cartela inteira, mas se você percebeu alguns desses sinais para você, comenta aí. Agora vamos falar um pouquinho dos perigos da dependência emocional. Ela pode trazer diversos prejuízos na sua vida, em várias áreas da sua vida, não só nos relacionamentos, né? Mas vamos começar pelos relacionamentos. Ela pode trazer diversos problemas. Primeiro, a necessidade de aprovação constante, ela pode ser desgastante para o parceiro e costuma ser muito desgastante, né? A pessoa acaba ficando muito estressada quando, na verdade, o relacionamento devia ser o contrário, né? Devia ser uma situação para trazer conforto, para trazer bem-estar e acaba trazendo mais estresse, mais problemas e tal. Então, isso acaba sendo desgastante para o parceiro e isso, naturalmente, vai dificultar você de se relacionar. Vai ser mais difícil manter um relacionamento se o parceiro está se sentindo desgastado o tempo todo. Outra coisa, né, a invasão de tempo ou de espaço. A pessoa ela pode se sentir invadida, ela pode ter a privacidade dela sacrificada por conta da pessoa que está com a dependência emocional. Isso é muito desconfortável também, né? Isso pode fazer a pessoa se afastar e não querer se manter no relacionamento. E ela acaba tendo razão, né? Porque a gente tem a necessidade de privacidade, né? Da mesma forma que a pessoa com a dependência emocional está tentando suprir uma necessidade com esses comportamentos, o parceiro que está do outro lado também tem necessidades. Ela também tem necessidade de descansar, de relaxar, de ter simplesmente um apoio no relacionamento e de ter a privacidade respeitada. Se um dos lados não está tendo as necessidades preenchidas, vai ficar mais difícil mesmo de manter o relacionamento. Aí tem a necessidade de controle excessivo também, né? De querer saber onde que a pessoa está, ou de ter as senhas das redes sociais. E muitas vezes a pessoa ela pode também, digamos assim, se entregar demais, né? Logo de início, muito no começo, ela se apaixona demais e isso pode assustar pessoas ali nos primeiros passos do relacionamento. Então, a dependência emocional prejudica muito as chances de você conseguir ter um relacionamento duradouro, forte, de confiança e saudável. Tem também a questão do estresse. Para a própria pessoa, a pessoa fica constantemente estressada por períodos longos. O estresse constante faz muito mal para a gente. A gente não é feito para viver em estresse constante. A gente tem um mecanismo no nosso organismo de lidar com o estresse. E a gente pode ativar a situação de estresse e depois ela tem que passar.
Se a gente fica preocupado o tempo todo com o nosso relacionamento, se a pessoa vai trair a gente, se a pessoa gosta mesmo da gente, seu organismo fica no estado de luta ou fuga, e quando a gente está no estado de luta ou fuga, nosso organismo está ali no estado de emergência. É para ele lidar com um problema grande que está acontecendo. Depois, ele precisa voltar ao normal para o seu organismo se regenerar, se equilibrar e tal. Se a gente não desce do estresse, se a gente fica lá o tempo todo, nosso organismo começa a se desregular. E aí você vai ter problemas com os sentimentos, com as suas emoções, pode ser que você tenha explosões de emoção, pode ser que você tenha mudança brusca de humor, pode ser também que você comece a ter até doenças físicas, tá? Ou você possa sentir, por exemplo, dores de cabeça muito forte, pode ser que você tenha problemas gastrointestinais, diversas condições que podem acontecer por conta de estresse prolongado. Preste atenção na quantidade de estresse que você está passando, e a pessoa com a dependência emocional, ela provavelmente está lidando com estresse por períodos muito longos. Outro perigo que pode acontecer é a falta de autocuidado, né? A pessoa ela para de se cuidar. Ela para de se desenvolver porque ela começa a viver em função da outra pessoa e não olha mais para ela mesma. E isso é um grande problema, né? Porque você não descobre maneiras novas de se tornar mais independente, você não procura atividades novas que são prazerosas para te fazer bem. Tudo fica ao redor daquela pessoa. Isso também, como a gente já falou, né? Reduz o seu círculo social ou a relação com a sua família. Tudo isso é autocuidado. E acho que o maior perigo que a gente não pode esquecer é justamente relacionamentos abusivos e tóxicos, né? Porque a pessoa que tem a dependência emocional, ela fica mais sujeita a entrar em relacionamentos abusivos e ela tem mais dificuldade de sair também. A pessoa ela acaba tendo aquela idealização do parceiro, da parceira, né? Aquela pessoa linda, perfeita, e ela acaba não vendo as bandeiras vermelhas ali surgindo, né? E quando a gente não vê as bandeiras vermelhas, a gente fica sujeito e às vezes fica aceitando coisas que a gente não deveria. Você acaba ficando mais vulnerável para manipulação, para gaslighting. Você acaba tendo até uma dificuldade maior de terminar. Quando você finalmente percebe os problemas acontecendo, você ainda vai ter muita dificuldade de terminar, porque você não sabe como lidar sem aquela pessoa. Às vezes, a pessoa que está com a dependência emocional, ela acha melhor continuar com a pessoa abusiva, porque ela pelo menos ajuda com algumas questões, do que ficar sem nada e aí nenhuma questão emocional ela vai conseguir lidar. Ou de simplesmente expressar o que você acha errado, né? Pode ser até que não necessariamente seja um relacionamento abusivo ou tóxico, mas às vezes é só um comportamento que não te faz bem. E a pessoa ela não vai ter a bola de cristal para saber. Se você tem a dependência emocional, pode ser que você tenha medo de expressar esses sentimentos, porque pode ser que a pessoa não goste, pode ser que a pessoa te abandone, pode ser que a pessoa te rejeite, então você prefere ficar quieto. E aí quando você fica quieto, você fica cultivando ali às vezes um rancor, e você diminui o seu respeito próprio, né? Você está ignorando uma necessidade sua, você mesmo está ignorando. Super importante ficar atento a isso. Presta atenção nas bandeiras vermelhas, faz um esforço para conseguir lidar com suas questões emocionais sozinha, sem aquele parceiro, aquela parceira, porque às vezes alguém que não é tão legal pode surgir aí na vida e fazer muito mal pra gente. Uma das principais causas que a gente vê nas pessoas que têm a dependência emocional é uma falta de afeto na infância. Os pais ou os cuidadores ou as principais pessoas ali de quem é a criança esperava vir aquele afeto, vir o carinho, vir amor, não veio, e aí isso pode desencadear mais pra frente uma dependência emocional, tá? Maus tratos também, né? Abandono, tanto físico, né? De literalmente abandonar a pessoa, ou abandono emocional, né? Às vezes a pessoa até tá presente fisicamente, mas não dá atenção, não ajuda a criança, não acolhe ela num momento de necessidade, né? E é muito importante a gente entender também que não precisa ser casos extremos e óbvios de maus tratos, né? O que causa isso é na visão e no contexto da criança. Uma forma que o pai agiu, que a mãe agiu ali com a intenção de fazer o bem ou de educar a criança, mas a criança não tinha a compreensão que aquilo era uma forma de educar. Ela entendia como um abandono emocional, como um maltrato emocional, uma necessidade que não foi ouvida.
É muito importante a gente entender isso, né? Porque às vezes a própria pessoa que tem a dependência emocional, ela não necessariamente passou por traumas grandes de infância, não foi maltratada ao extremo na infância, mas se você pensar na cabeça da criança naquela época, às vezes foi um puta trauma, porque ela não tem a referência. Mesmo se a pessoa teve uma criação normal, digamos assim, pode ser que teve momentos ali que desencadearam isso. E não tem como a gente garantir 100% que os pais vão conseguir ler a cabeça da criança, vão estar pensando nisso, né? Às vezes a gente acha que vai educar de uma forma e não é a melhor forma. Pode ser que venha da infância e muitas vezes vem, mas ela pode vir de outras coisas também. Por exemplo, das nossas crenças, do que a gente vê na sociedade, na nossa cultura, e a gente simplesmente tem uma crença de que funciona daquele jeito. Tem muita gente que acha que ciúme excessivo é prova de amor. Tem gente que acredita nisso, de verdade. Então essa crença contribui para que ela seja dependente emocionalmente. Ela aprendeu que ser ciumento é prova de amor. Então, se ela quer demonstrar que ama a pessoa, ela vai ser ciumenta. Ou então, por exemplo, que controle excessivo, né? Na verdade, é demonstração de cuidado. Você querer saber onde a pessoa está 24 horas por dia, não, é só porque eu estou preocupado com, né? Para saber se você está vivo o tempo todo, para ver se você está bem o tempo todo. E não faz sentido. Mas a gente tem essa crença, muitas pessoas acreditam nisso. Ou então tem uma que é mais complicada ainda, né? As pessoas acham que, principalmente depois de certa idade, né? Que ser solteiro é um fracasso. Ou de que você não é uma pessoa que pode ser amada. Isso também é um problema que pode desencadear a dependência emocional. Se a pessoa acha que ser solteiro é um fracasso, então ela acaba se valorizando menos e acaba dependendo emocionalmente mais das outras pessoas. Um outro exemplo que eu ia colocar aqui é justamente as experiências da nossa vida, né? O quanto de gente tem o primeiro relacionamento que não vai bem. E como é o primeiro relacionamento, você ainda não sabe lidar com aquilo e aquilo já tem um impacto muito grande em você. E aí você pode desenvolver a dependência emocional, pode ser que você já tinha uma tendência a isso, né? Pode ser que na infância já não foi tão legal e aí uma situação como essa pode acontecer e isso se acumula. E também o nosso ambiente, né? As relações que a gente viu ao crescer, se a relação dos seus pais era extremamente dependente, você aprende que funciona daquela forma e aí a gente replica. A gente tem muito isso, né? Quando a gente está crescendo, a gente aprende um monte de coisa por tabela com os pais sem nem perceber. Nem é um processo consciente. Mas a gente simplesmente aprende e aí depois a gente vai replicar lá na frente. Beleza? Então essas são as 4 principais causas. Falta de afeto na infância, as crenças que a gente tem, principalmente as crenças culturais, o ambiente onde a gente foi criado e também as experiências da nossa vida. Tudo isso faz um amontoado ali e acaba criando a dependência emocional. A primeira coisa é a gente tomar consciência de que existe uma dependência emocional. Às vezes a gente nem percebe ela acontecendo. Na verdade, na maioria das vezes a gente não percebe. A gente simplesmente está agindo daquela forma sem prestar atenção, sem saber o que é aquilo, por que está acontecendo, ou às vezes acha até que é normal. Então, tomar consciência. Aceitar que existe a dependência emocional. Beleza, tá, ó, tô percebendo, tem esses sinais. Não precisa mudar instantaneamente, só aceita que tá lá. E aí você começa a prestar mais atenção, começa a perceber quando que acontece, em que situação que piora, ou em que situação que melhora. Fazer um processo de autoconhecimento para você entender melhor o que está rolando. Quando, por quê, quais são os pensamentos que passam na sua cabeça na hora e o que você sente. Aí a gente precisa também praticar ficar sozinho, aprender a tolerar um tempo só, tempo sem a outra pessoa. E pode ser que no começo seja bem desconfortável, né? Porque a pessoa que está dependente emocionalmente vai ficar desconfortável sozinha. Mas aprender a suportar, a tolerar, a enfrentar o desconforto de ficar sozinho. E aos poucos você vai treinando. Próximo passo, né? Então, planejar intencionalmente socializações e hobbies. A pessoa que está em dependência emocional, ela para de se cuidar, ela para de fazer as coisas que ela gosta, que satisfazem ela. Então, é muito importante ela planejar e às vezes tem que ser um planejamento intencional. Não é casualmente um amigo combinou de fazer tal coisa. Não, eu preciso combater a minha dependência emocional, então eu vou marcar algumas saídas com os amigos. Não na pandemia, espera as vacinas. E também se colocar em situações de interagir com outras pessoas. Eu vou
fazer uma aula de yoga. E aí você vai interagir com algumas pessoas novas, e isso é positivo, né? Você está começando a interagir, aumentar o seu ciclo social, e isso é super importante para quem está dependente emocionalmente. E a gente pode pensar da seguinte forma, né? Digamos que o seu parceiro ou a sua parceira estivesse passando num momento difícil, estivesse chorando ali, o que você faria para ajudar aquela pessoa? E aí você pega essa resposta e aí você começa a fazer por você mesmo aquilo. Ah, então se você convida a pessoa, vamos assistir uma série aqui para relaxar, então faz isso por você mesmo, né? Ou vamos comer tal coisa. E aí você se dá esse agrado, começar a aplicar os comportamentos, né? A linguagem de amor que você faz pela pessoa por quem é dependente, e aí começar a fazer por si mesmo. Outra coisa muito importante pra gente fazer é a gente aprender a expressar os sentimentos, tá? Porque a pessoa que tá em situação de dependência emocional, ela não expressa. Às vezes ela prefere guardar pra ela um incômodo, alguma coisa que tá ruim, que ela, pelo menos que tá afetando ela, com medo do abandono, com o medo da rejeição. Isso acaba, primeiro, criando um ressentimento dentro de você, criando um rancor dentro de você. Naturalmente, a qualidade do relacionamento vai cair. E tem uma coisa muito importante, você está cometendo aí uma autotraição, digamos assim, né? Você está ignorando a sua própria necessidade. Quando a gente faz isso, nossa autoestima vai lá para baixo, porque a gente está dizendo para nossa mente que a nossa sensação, o nosso sentimento não vale. Expressa mais o sentimento, mesmo que seja um sentimento indicativo de dependência emocional. Mesmo que o sentimento esteja passando dos limites, né, esteja exagerado, é importante expressar e entrar num acordo com o parceiro, de conseguir conversar e de, beleza, tá rolando isso, como que a gente faz para resolver? Como que a gente faz para entrar num equilíbrio? Acho que é importante a gente falar aqui também como a gente lida com um parceiro que é dependente emocionalmente de você. A pessoa dependente emocionalmente, se ela não estiver passando dos limites demais, isso pode ser trabalhado em conjunto. E é importante que seja trabalhado em conjunto. E ainda mais quando você gosta muito da pessoa, quando ela é importante para você. Então existe uma forma da gente lidar melhor com isso. Porque realmente não é fácil, é super estressante. E às vezes você até quer dar o suporte para aquela pessoa, só que é demais. Não tem nem como, né, você suprir tudo o que está sendo esperado de você. E aí, no final das contas, você percebe que não dá para resolver tudo por conta própria. Você tem que ter em mente que a pessoa vai precisar fazer um trabalho interno, tá? E muitas vezes com terapia. Mas algumas coisas que contribuem para isso fluir de uma forma mais tranquila, né? Então a primeira coisa é impor os seus limites. Tem muito relacionamento que os limites não são delimitados claramente. Toda relação precisa ter limites. Toda relação precisa ter a comunicação do que gosta, do que não gosta. Isso precisa ser claro. E o tanto de relacionamento que eu vejo que isso não é claro, que as pessoas acham que a outra pessoa deveria saber, né? Devia ser óbvio isso. Não, tem que comunicar claramente. Às vezes a pessoa não sabe. E também para deixar claro, eu aceito até aqui. Depois disso, não. E aí a responsabilidade de respeitar vai para outra pessoa. E às vezes a gente não sabe, né, como fazer isso. Mas, por exemplo, se a gente fala assim, digamos que a pessoa, sempre que ela está tendo um dia ruim, ela te liga no seu trabalho e acaba atrapalhando a sua atividade lá. Ela liga no horário do expediente. Como que a gente vai fazer? A gente vai impor um limite. Eu me importo com os seus problemas, eu me importo com os seus sentimentos, mas eu tô no trabalho agora e você me liga muito no meu trabalho, né? Então, em vez de ligar, eu prefiro que você manda mensagem, porque assim eu consigo responder no meu tempo. Essa é a regra que eu coloquei. Cabe a outra pessoa a respeitar. Ou então, quando a pessoa quer passar tempo junto o tempo todo, e aí você quer ter tempo para outras relações. Então você fala, eu adoro passar tempo junto com você, mas eu também quero passar tempo com outras pessoas, com os meus amigos, com a minha família. Então, isso precisa ser mostrado. A gente tem que impor o limite. E impor um limite parece que é pesado, mas não é. Cada relacionamento vai ter os seus limites. Então, é importante a gente comunicar. E principalmente para as pessoas, né? Se você tem um parceiro que é super dependente. A gente também tem que expressar as nossas necessidades e é muito importante a gente fazer isso sem criticar. Como que a gente pode fazer isso, né? Porque é muito comum, né? A pessoa dependente emocional ela vai começar a exigir, praticamente exigir, né, diversas coisas de você. Mas também é importante saber que você tem necessidades. E se você tem necessidades, é importante que elas sejam expressadas. E muitas vezes essas necessidades não são expressadas da melhor forma, elas são expressadas de forma de crítica, comentando o comportamento da outra pessoa, em vez de comentar a sua própria necessidade. Então é muito útil a gente utilizar
frases com eu, utilizar a palavra eu e não o você. Por exemplo, em vez de a gente falar, nossa, que saco, você me sufoca querendo ficar junto o tempo todo. Falar essa frase não contribui para uma solução saudável. A gente pode ter a solução para esse mesmo problema, porque a gente quer reduzir o comportamento da pessoa de querer ficar junto o tempo todo e de estar te sufocando, mas você fala, olha, eu preciso de tempo sozinho. Eu tenho essa necessidade, eu preciso disso, é importante para mim. Você passa, teoricamente, a mesma ideia, só que ela é muito mais eficiente para ter uma solução em conjunto. E outra forma que a gente pode lidar com as pessoas que são dependentes da gente é encorajar os comportamentos mais saudáveis. Ter noção do que ela poderia fazer para melhorar, até para ela. Então, incentivar, por exemplo, a pessoa a socializar. Às vezes, aquela pessoa que está dependente e parou de ver os amigos, de ver as amigas, encorajar ela a ter hobbies ou ter algumas atividades que ela faz por conta própria, que essa pessoa não precisa fazer com você. E, claro, o coringa de tudo, recomendar terapia. Isso é o básico, né? Faça isso, mas se não for... É a mesma coisa, né, de impor limite. Imponha o limite. Agora, se o limite não está sendo respeitado, a gente tem que tomar a atitude, né? Às vezes a pessoa não está pronta para melhorar ainda da dependência emocional, ela não entendeu ainda o que ela precisa fazer e não cabe a gente a salvar as outras pessoas, né? Cada pessoa é responsável por si, mas a gente faz o que dá até não dar mais, né? Primeira coisa que a gente pode trabalhar são as crenças, que normalmente vêm da sociedade, vêm da cultura ou crenças que a gente aprende dentro de casa, né? Então, se a pessoa acredita que ciúme é sinônimo de amor, a gente faz um trabalho de reverter essa crença. Existe técnica para a gente ir fazendo perguntas para a pessoa e ela vai refletindo mais profundamente sobre essa crença até que ela substitua por uma crença mais saudável, né? Outra coisa que a gente pode fazer bastante é ressignificar traumas. Então, se a pessoa passou por traumas, passou por situações que contribuíram para desenvolver essa dependência emocional, a gente consegue utilizar a hipnose para que a pessoa se veja passando por esses eventos de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve, com recursos novos que a gente pode, inclusive, discutir na própria terapia, né? Então, se a pessoa passou por uma situação de abandono, por exemplo, e que foi muito sofrido para ela e tem afetado até hoje, a gente consegue, utilizando a hipnose, que ela se imagine passando por aquele evento de uma outra forma, de uma forma mais madura, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sábia. E quando a gente passa pela situação na nossa imaginação de uma forma mais saudável, a nossa mente aprende. E aí quando ela aprende, não existe mais a necessidade de existir o sintoma que foi causado por aquele evento. A hipnose tem um poder muito forte para a gente ressignificar traumas. E isso é super útil quando a gente está trabalhando dependência emocional, porque provavelmente a pessoa passou por situações de traumas, e quando eu digo trauma, pode ser aquela coisa mais grave, mas também pode ser um trauma no contexto daquele momento, né? Às vezes na infância, às vezes a criança não tem a capacidade ainda de compreender o que está rolando, e a gente consegue ressignificar como aquela criança estava passando por ali. Outra coisa também que a gente pode aprender é enfrentar situações que a pessoa não está conseguindo enfrentar. Às vezes a pessoa não consegue lidar, o namorado foi jogar futebol. A clássica, né? A gente consegue também, utilizando a hipnose e a imaginação, a pessoa passar por aquela situação de uma forma mais leve, de uma forma mais equilibrada. E a gente faz isso com a hipnose. Aprendeu na imaginação, aprendeu na vida real. Vai ficar mais fácil quando o namorado for jogar futebol, certo? Porque não faz sentido a gente ajudar a pessoa a controlar mais. A gente tem que ajudar a pessoa a controlar menos. E justamente vamos criar alternativas, criar estratégias para lidar com as emoções, principalmente, que ela não conseguia. Então, se a pessoa fica extremamente ansiosa, vamos criar recursos para lidar com a ansiedade. Tem técnica para a gente controlar a crise, tem técnicas de exposição. Durante a hipnose, se imaginar passando por uma situação que causa ansiedade, a gente vai se expondo àquele evento aos poucos e a pessoa vai se acostumando, vai ficando cada vez mais fácil. E aí quando chegar na vida real e ela precisar enfrentar aquilo, ela já sabe como fazer. Então esses são os principais pontos que a gente utiliza na hipnoterapia, e a hipnoterapia é uma forma muito eficiente da gente trabalhar a dependência emocional, tá bom? E eu recomendo aí quem quiser resolver de uma forma, inclusive, mais rápida do que outros tipos de terapia. Normalmente ela costuma demorar menos para ter esse resultado, justamente pelo uso da hipnose, pelo uso da imaginação.